Se você for assinar um contrato e perceber que tem uma mancha no papel, não assine de jeito nenhum. Podem ser letras minúsculas com uma exigência absurda. Se você for no médico e perceber que ele tá digitando muito enquanto te consulta, tome cuidado e desconfie. Ele pode estar pesquisando na internet porque ele não sabe o que é. Se você tiver em um encontro e esquecer o nome da pessoa, vá até o Starbucks e pague um café pra ela. Quando a bebida ficar pronta, eles vão chamar pelo nome e você vai lembrar. Se você encostar em um cactus e a sua mão ficar cheia de espinhos, jogue cola branca por cima dela e espere secar. Você vai poder puxar ela e tirar os espinhos. Se você for comer uma comida exótica em outro país, nunca faça isso no dia anterior ao voo. Você pode passar mal no avião e não vai ter pra onde ir. Se você tiver uma reunião online, nunca entre na chamada sem calça. Você pode esquecer e acabar levantando pra pegar algo. Se você ficar com a língua presa em uma superfície gelada, nunca tente puxar com força. Ao invés disso, despeje água morna no local. Se você for picado por uma cobra, tente ignorar a dor e se concentre pra tirar uma foto dela. Os médicos vão identificar a espécie e te curar mais rápido. Se você for mordido por sanguessugas, se você for tomar sol pelado no seu quintal, verifique se os seus vizinhos não moram em prédios. Eles podem sair na varanda e ter uma surpresa desagradável. Se você for perfurado por algum objeto, não tente retirar ele de jeito nenhum. Isso só vai aumentar o sangramento. Ao invés disso, vá pro hospital o mais rápido possível. Se você for promovido no trabalho, não conte pros seus colegas quanto você tá ganhando. Eles podem achar injusto e vão querer te ferrar. Se você tiver em uma prova e sem querer fizer contato visual com o professor, não tente disfarçar. Ele vai achar que você tá colando. Ao invés disso, fique encarando ele até ele achar que você é só um esquisito. Se você tiver em um enterro muito triste, não tente animar o ambiente fazendo piada. Você não vai conseguir e só vai piorar a situação. Se você estiver no cinema e a pessoa de trás começar a chutar sua cadeira, não comece uma briga no meio do filme. Ao invés disso, peça pra trocar de lugar com ela pra não ter confusão. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você for passear com seu cachorro em um dia quente, coloque a mão no chão durante 10 segundos. Se tiver desconfortável pra você, quer dizer que tá queimando as patas do seu cão. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida em um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. Se você for morar em um prédio, nunca more acima do 20º andar. Se o prédio pegar fogo, essa é a altura máxima que a escada dos bombeiros chega e eles não vão conseguir subir. Se você for assaltado e o bandido tiver a barriga grande, não tente desarmar ele. Ele pode estar escondendo um anão que vai sair pra te pegar. Se você estiver na academia e ficar sem força pra guardar a barra, não tente continuar forçando. Apenas incline a barra pros pesos caírem. Se você estiver na rua e começar uma briga violenta, não tente entrar no meio pra separar. É provável que você vai acabar apanhando. Ao invés disso, chame a polícia. Se você for enterrado vivo, não se desespere para quebrar a tampa do caixão. A terra vai entrar e vai te soterrar. Ao invés disso, simplesmente aceite o seu destino. Se você tomar uma surra e um dos seus dentes for arrancado, guarde ele em um recipiente com soro ou com leite. Isso vai preservar ele e o dentista pode colocar no lugar. Se você for nadar em uma piscina com borda infinita, nunca entre usando uma boia. Ela pode passar por cima da borda e você pode cair. Se você estiver andando perto de uma construção, nunca passe perto dos andaimes. Objetos caindo lá de cima são mais comuns do que você imagina. O rei deu a cada menino uma semente e disse para cultivarem a melhor planta que conseguisse. Acontece que o rei já era velho e estava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece
que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Embora Shazari fosse um cara legal, ele frequentemente era zoado e até rejeitado em empregos simplesmente pela sua aparência. Enquanto ele era rejeitado, ele teve uma ideia genial. Um dia, ele estava sentado em um shopping quando viu um namorado deixar a namorada pra ir no banheiro. Ele foi imediatamente até a garota e começou a falar e incomodar ela. Só que quando o namorado voltou, ele confrontou Shazali, fazendo recuar e ir embora. Mas a namorada não fazia ideia que ele havia sido pago e planejado tudo. Acontece que Shazali criou um negócio de vilão de aluguel, onde os clientes podiam contratar ele pra fingir ser um vilão e em seguida aparecer como um herói pra salvar o dia. Se você tiver com uma pelinha no canto do dedo, não tente arrancar ela puxando. Ela pode continuar rasgando sem fim. Ao invés disso, corte ela com um alicate. Se a sua bisavó fizer aniversário, nunca faça uma festa surpresa. Ela pode assustar demais e nunca mais vai ter aniversário. Se você sair pra jantar e o seu cartão for recusado, não admita que você tá pobre. Ao invés disso, diga que você tava viajando e esqueceu de transferir o dinheiro de volta pro Brasil. Se você entrar no banheiro errado sem perceber, não tente ficar escondido pra não ser visto. Alguém pode te descobrir e achar que você é um maníaco. Ao invés disso, peça desculpas e saia bem rápido. Se você estiver cavando no seu quintal e encontrar petróleo, não tente vender ele pra ficar rico. Ele na verdade pertence ao governo e se você tentar vender, você pode ser preso. Se você for no médico e ele disser que você só tem mais 5 dias de vida, não saia por aí pegando dinheiro e fazendo dívidas. Quando você morrer, eles vão fazer a sua família pagar. Se você tiver em uma festa do exército e eles atirarem pra cima pra comemorar, saia daí o mais rápido possível. Depois de uma certa altura, as balas começam a cair e podem te atingir. Se você estiver no estacionamento e ver um cachorro preso no carro sozinho, ligue pra polícia imediatamente. O calor lá dentro é tão grande que se ele não for retirado, ele pode morrer. Os pais do seu amigo rico convidam você pra dormir na casa deles. Faça isso pra não passar vergonha. Abaixe-se pra cumprimentá-los, deixe seus sapatos do lado de fora antes de entrar e não tire fotos nem pergunte o preço de itens de luxo. Se você acidentalmente quebrar algo, não esconda. Eles provavelmente têm câmeras por toda a casa. Por outro lado, se você precisar de algo, sempre peça pro mordomo e nunca pros pais, pois isso é desrespeitoso. Mas você pode ficar confuso porque tem muitas toalhas no banheiro. Lembre-se, quanto maior, melhor. Use a toalha pequena pra lavar as mãos, a média pra secar o rosto e a grande pro corpo inteiro. É assim que você pode ensinar seu filho a não falar com estranhos online. Quando ele fizer 10 anos, coloque um jogo online pra ele jogar. E como qualquer criança, ele vai falar no chat de voz. Mas o que ele não sabe é que você vai entrar na mesma partida com a voz modificada. E vai provocar e xingar ele. Ele vai achar que é um estranho e vai xingar de volta. Quando o jogo terminar, você vai mandar uma mensagem no privado dizendo que sabe onde ele mora junto com seu endereço real. E vai mandar também que ele só tem mais 3 horas de vida. Depois de 3 horas de ansiedade, ele vai ver seu carro chegar. Ele vai respirar aliviado até você sair do carro e ser sequestrado bem na frente da porta. E ele vai aprender a lição. Um menino pulou no cimento fresco para ganhar uma aposta com seus amigos. Mas a máquina de cimento quebrou e acabou derramando tanto cimento que o cobriu até o peito. 2 operários tentaram ajudá-lo a sair, mas o cimento endureceu rapidamente, tornando impossível que ele movesse os braços e as pernas. Os bombeiros trabalharam por horas e usaram serras e martelos para retirá-lo. Depois de 5 longas horas, conseguiram cortar o cimento e o levaram rapidamente para o hospital. Enquanto o tratavam, descobriram que ele tinha queimaduras na pele provocadas pelos químicos do cimento. Os médicos usaram ferramentas de construção para remover o cimento solidificado e no final o menino sobreviveu. Se eu fosse colocado na Roma antiga, é isso que eu faria para sobreviver. Primeiro, você deve imaginar que seria só viver uma vida normal e comum, mas eles imediatamente iriam perceber que eu não falo a língua deles e não sei agir normalmente. Isso com certeza faria eles acharem que eu sou louco e tentariam me queimar na fogueira. Então eu olharia para qualquer pessoa na multidão e iria desafiar para um duelo no Coliseu. Antes do dia do duelo, eu iria recolher alguns ingredientes e fazer uma receita moderna bem simples e irresistível. Quando chegasse a hora, eu tiraria ela do bolso e ofereceria pro meu adversário. Ele iria gostar e faria os outros experimentarem. Então eu só teria que abrir uma rede de fast food medieval e viver assim. Alguns soldados abriram a caixa de munição, mas encontraram apenas balas Tutsi. Acontece que balas Tutsi, na verdade, era um codinome para balas de morteiro, uma munição que os soldados precisavam com urgência. Mas o soldado que recebeu a ordem de comprá-las não sabia que se tratava de um codinome e acabou enviando os doces. A princípio, os soldados ficaram muito irritados, mas o frio congelou toda a comida que eles tinham e os doces serviram de alimento por mais de uma semana.
semana. Eles até as usaram pra tapar buracos de bala, aquecendo elas e deixando elas esfriarem nos buracos. Os pais do seu amigo rico convidam você pra um jantar chique. Faça isso pra não passar vergonha. Silencie o seu telefone, coloque o guardanapo no colo e espere que todos sejam servidos antes de comer. Mas você tá confuso com todos esses utensílios diferentes. Lembre-se, pegue sempre de fora pra dentro. Você pega o garfo e faca de salada pro primeiro prato e seu garfo e faca de jantar pro prato principal. Mas e a colher de sopa? Aparentemente você deve virar ela e pegar a comida apontando pra fora. Por último, quando terminar, coloque os talheres em cima do prato e se inscreva no Universo Labs. Quando os astronautas fazem cocô no espaço, eles primeiro se posicionam cuidadosamente sobre a pequena abertura e usam pequenas tiras no chão para segurá-los no lugar. Eles então usam um fluxo de ar que suga o cocô para um recipiente de armazenamento, enquanto o sistema de vácuo separado coleta o xixi. Então o cocô é selado a vácuo e armazenado para descarte, até que possa ser queimado ao entrar na atmosfera. Ele queimou suas iniciais no fígado com um laser de alta potência. Depois costurou a paciente e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas uma semana depois, o novo fígado começou a falhar. A paciente voltou, mas dessa vez ela foi tratada por um médico diferente e ele rapidamente encontrou as iniciais dentro. O cirurgião admitiu que não era a primeira vez que ele marcava um paciente e acabou perdendo sua licença médica. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu. E assim eles criaram a pólvora.